longas, né? Vamos começar aqui a conversar sobre o Apocalipse 4, lembrando do título que a irmã Martina bem perguntou, o trono no céu. Então, imaginem essa representação para a gente poder começar a conversar com isso, tá bom? De qualquer maneira, você vai perceber aqui no capítulo 4 que aí existe uma transição importante que foi feita no livro. Após as cartas às 7 igrejas, o apóstolo João é convidado a subir ao céu, né? Sobe aqui para ter uma visão da soberania de Deus. Se você pegar ali Apocalipse 1:19, está escrito ali, que nós já estudamos, né? Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de vir depois destas. Isso está em Apocalipse 1:19. E agora, em Apocalipse 4:1, fala-se, depois dessas coisas, então tá aí a última parte do que estava falando lá no versículo 19 de Apocalipse 1, olhei o que estava diante de mim e havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. E depois a gente vê logo em seguida ali no versículo 2, João diz explicitamente, imediatamente me vi no Espírito. O que quer dizer isso, né? Me vi no Espírito. Veja só, estar no Espírito descreve, de certa maneira, um êxtase profético. Sabe aquela situação que você se emociona, só você e Deus ali, quando você está naquela visão, né? Aquela profunda ali, um relacionamento com Deus. Então, nesse sentido, podemos dizer que isso é um vislumbre daquilo que João viveu. Não foi um sonho comum, não foi nenhuma viagem física, literal, embora a sensação para ele aqui a gente perceba que fosse real, certo? Mas é uma elevação da consciência, onde Deus abriu os sentidos espirituais de João para que ele tivesse acesso a essas realidades celestiais. Mas peraí, Hernani, esse êxtase, né, que começa agora, depois dele ter falado lá das 7 igrejas que nós já estudamos nos capítulos anteriores, isso vai perdurar até o final agora, até o capítulo 22, a gente vai estudar de Apocalipse? A resposta, de uma maneira bem curta, é sim, mas existem algumas nuances importantes. O livro que nós vamos ler aos próximos capítulos não é assim um êxtase constante, linear, mas é uma série de visões que ocorrem enquanto João está nesse estado espiritual. Então, nesse sentido, você vai perceber que nós podemos separar aqui o livro em 4 grandes momentos de Apocalipse, tá? Primeiro deles é Apocalipse 1:9. João está na ilha de Patmos e ouve ali a voz de Cristo ali entre os candelabros e tal. O versículo 9 de Apocalipse 1 vai dizer assim, eu, João, você pode conferir também na sua Bíblia. Irmão, só um minutinho. Irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então a visão inicial dele está lá na ilha de Patmos, Apocalipse 1:9. Depois nós temos aqui a visão do céu, desse trono do céu, que começa ali no versículo 2, onde nós estamos agora. Então, para você se situar, ele, João, é arrebatado para a sala do trono. Então, toda a sequência ali que nós vamos ver, né? Selos, trombetas, taças, até o capítulo 16, flui a partir daqui. Então é nesse momento que você está. A gente já passou pelo primeiro, da visão inicial lá de Patmos, agora estamos nessa aqui. E isso vai perdurar até lá, Apocalipse 17, versículo 3, quando vai ter uma visão ali no deserto, em que o anjo o leva no espírito para um deserto para ver o julgamento da grande prostituta, no caso aqui, Babilônia. Mas nós vamos chegar lá e vamos estudar. E depois lá, a visão da Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21, 10, o anjo leva o apóstolo no espírito a uma grande e alta montanha para ver a descida da cidade santa. Então, eu queria colocar isso para vocês, para você ter uma visão geral e não se perder, né, nessa caminhada. De qualquer maneira, essa característica de êxtase, ela realmente vai ali até o final e é fundamental para a gente compreender essa questão da nossa atuação, digamos assim, né, aqui no Ministério de Oração e tal. Primeiro é o seguinte, João vê a história da terra, os conflitos, as políticas, as crises, a partir do céu.
Isso é o que traz a paz que a gente prega aqui na nossa sala de oração. Saber que o desfecho de tudo isso, o que está acontecendo, já está determinado no trono. E é o seguinte, por ser uma coisa, de uma situação, uma êxtase de situações que são indizíveis, né? João usa muito a expressão semelhantes, né? Nós ouvimos aqui na leitura das nossas queridas irmãs isso hoje. Ou tinha o aspecto de, como se, por exemplo, jaspe, ou então ali a coralina, outras pedras que a gente vai ver, ele está tentando descrever uma coisa que, em princípio, é indescritível. Então, olha só, a dificuldade que o apóstolo tem que transpor e trazer para nós também toda essa visão. Então, você começa agora a entrar nessa fase da êxtase, em que esse êxtase vai acabar lá em Apocalipse 22, versículo 5, quando a visão da Nova Jerusalém se encerra, e aí João começa a demonstrar ali depois que dá testemunho dessas coisas e tal, para dizer que sim, venho em breve, né? Jesus vem em breve. Então, nesse sentido, é importante aí essa pincelada para você se situar no livro e não ficar perdido. E de qualquer maneira, agora o que a gente vai ver justamente no capítulo 4 é aquilo que João descreve um trono no céu e alguém que está sentado nele. A descrição não é humana, mas é feita através, por exemplo, do brilho de pedras preciosas. Eu tenho uma dificuldade de dar nome para as cores e também para identificar. Por exemplo, o rubi, para mim, era uma pedra vermelha que não tinha nenhum tipo de translucidez, né, de poder ver aquela coisa. Para mim era uma pedra vermelha, bem bonita, né? Eu tenho até algumas aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Ó, eu imaginava que o rubi fosse isso aqui, ó. Certo? Então eu não sei, ó, para mim é isso aqui, mas existe o rubi, aquele ideal, né, o puro, que ele é translúcido, você consegue ver as várias faces dele e o brilho dele também, para você ter uma ideia. Então, o que vai acontecer aqui é que ele vai fazer essa demonstração, né, semelhante desse trono do céu, de uma maneira através das pedras preciosas, do brilho dessas pedras preciosas. A jaspe, o que ela representa? Ou o jaspe, né, representa a santidade e a glória de Deus. Ali fala também Apocalipse 21:11, quando nós vamos ver lá na frente, ela resplandecia com a glória de Deus e seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Então, esse jaspe, o jaspe é mencionado por João como cristalino, diferente ali do jaspe opaco, né, que a gente conhece hoje. Para os antigos, ele representava uma pureza absoluta e um brilho ofuscante. Então, isso simboliza nessa leitura a santidade e a transparência de Deus. Ele é luz, né? Não há nele treva nenhuma, e a glória que emana da sua presença pura, essa cristalinidade de Deus ideal que a gente gosta, né? E a gente percebe isso também nas nossas vidas. Bom, depois nós vamos lá para o sardônio, ou sárdio, ou também o rubi, que eu já falei para você dessa questão, representa o quê? Esse vermelho intenso, esse vermelho sangue, representa duas situações, são duas faces da mesma moeda, essa cor intensa e forte. Por quê? Porque nesse sentido, de uma certa maneira, ele representa, de um lado, o juízo de Deus, certo? É importante que você perceba isso, contra o pecado, e simultaneamente também a redenção também pelo sangue, essa questão vermelha viva, né? Então, olha só que interessante, nesse sentido se evoca aqui o sacrifício de Jesus. Então, tanto é que lá, se você ler, por exemplo, em Êxodo 28, o sárdio ou sardônio, ou o rubi, como algumas traduções aqui nós temos, ele era a primeira pedra do sacerdote, do peitoral do sumo sacerdote. E o jaspe era a última, representando lá Benjamim, o filho da mão direita, né? E aí o que acontece? Ao ver aquele que é o jaspe, como o sardônio, o sárdio ou o rubi, João está dizendo o seguinte: ele está vendo o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o Deus que abraça toda a história do seu povo. Olha só que lindo essa interpretação. Depois nós temos a questão da esmeralda, né, que vem simbolizar a fidelidade e a misericórdia de Deus em meio ao seu poder. João vê um arco-íris ao redor do trono que brilha como uma esmeralda verde, né? Essa cor verde que às vezes tenho dificuldade de identificar, mas o verde ele pode demonstrar a cor do descanso, a cor da vida,
a cor da esperança, né, da natureza, tudo que renasce, né? Então, nesse sentido, o arco-íris, ele é o símbolo eterno de Deus com a humanidade. Essa questão pós-dilúvica, né, do pós-dilúvio. Então, nesse sentido, enquanto o trono emite relâmpagos e trovões, que representam ali, aquela coisa arada toda, o temor, o juízo de Deus, ele também é cercado por um brilho verde de esmeralda, de descanso, de misericórdia. Isso ensina que o governo de Deus é exercido em limites de promessa e da graça dele também, que no meio de furor, no meio de temor e de juízo, você pode encontrar também a promessa da graça de Deus, amém? Então, nesse sentido, é importante para você perceber que o nosso justo juiz, ele é santo e justo, ele tem ética, vamos dizer assim, né? Uma ética cristã é demonstrada dessa maneira, justiça e ética. E ao mesmo tempo também mostra que o juiz também é misericordioso, ele mantém a sua palavra com essa questão aí da esperança, da paz, da aliança, da sua graça. É isso mesmo, irmã Maria Auxiliadora. Já estou vendo que a irmã confirmou aqui comigo o que eu estou falando. É muito bom ter esse feedback de vocês. Depois, seguindo em frente, os 24 anciãos. Ao redor do trono central, João vê outros 24 tronos ocupados por 24 anciãos ou anciães ou anciões, como leu também a irmã Alzira. Então, nesse sentido, o que não tem plural é cidadão. Cidadão só admite cidadãos. Então, quando você for falar, não fala cidadãos. Isso aqui você vai tendo também um pouquinho de cultura aqui também pra gente. O que eles estão vendo? O que está acontecendo aqui, perdão? Eles estão vestidos de branco, que significa pureza, vitória. Você está vendo como as cores elas são intensas? Para você estimular também, por exemplo, a sua imaginação e perceber todas essas variantes do trono, né? Do trono no céu, como é lindo, como é, para você ter um vislumbre de tudo isso. Então, com as coroas de ouro na cabeça, que demonstram autoridade, que demonstram a recompensa. E para muitos teólogos, 24, o que seria esses 24? Se a gente tem o número 7, que é o número ali que é interpretado muitas vezes como a totalidade, como a perfeição, o que seria esse 24? 24 seria o seguinte, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então, olha só, para ficar todo aí o povo de Deus centralizado. Ó, a irmã Martina está dando joinha dela. Então, para vocês, é uma linha de interpretação, tá, irmã Martina? Para você saber dessa situação. De qualquer maneira, os 7 espíritos e o mar de vidro, nós estamos caminhando aqui. Do trono, desse trono que você está imaginando como ele é e essa beleza toda que João tenta demonstrar para nós, saem relâmpagos, vozes, trovões que indicam a majestade e o juízo de Deus diante do trono. Ardem 7 lâmpadas de fogo também, que são os 7 espíritos de Deus, quer dizer, a plenitude, se lembra que eu falei para você do número 7? A plenitude do Espírito Santo e... Há algo também semelhante ao mar de vidro, que é claro como cristal, sugerindo então a santidade e a separação entre o Criador e a criação. E tem aqui um comentário bíblico que eu queria ler para vocês sobre essa questão do mar, né, de vidro. Este céu de água cristalina e brilhante é a ilustração da pureza celestial e pertence ao ambiente puro de Deus. Ele forma o seu tapete ou uma espécie de soalho. Desse modo, João deu-se conta de que diante do trono de Deus se estendia uma superfície pura, formando ao mesmo tempo uma parede divisória absoluta com a escuridão de baixo. Então, nesse sentido, demonstra uma santidade, né? A santidade e a separação entre o Criador e a criação, esse mar que existe de vidro ao redor. Olha só que legal. É para você perceber como isso é bonito de ver e de refletir a respeito. Depois, por tão poucos versículos, mas você pode depois rever e reler em casa e ter essa ideia. Os 4 seres viventes, o que está acontecendo aqui? Então, eles estão cobertos de olhos ainda, que representam o quê? Veja só, como é que eu vou imaginar um leão cheio de óleo por tudo quanto é lado? Como é que eu vou imaginar um boi, que em outras versões aqui também é novilho, um homem cheio de olhos para todos os lados e uma águia também que voa cheia de olhos? O que quer dizer isso? A vigilância e a percepção total de Deus, nada passa desapercebido aos olhos do nosso Criador. E aí a questão do leão demonstra o quê? O leão, demonstra força, demonstra realeza, né? O império, digamos assim, nesse sentido, numa posição um pouco mais, né? Mas não é o caso aqui porque demonstra muito a força e a realeza. Depois aqui o novilho ou o boi representa o serviço, representa o sacrifício. O homem, esse terceiro ser vivente, representa a razão e a inteligência. E a águia voando
aquela questão de soberania, de velocidade, para pairar sobre tudo e todos ali, porque aquela visão específica, né? Ainda mais uma águia que tem aí cheia de tantos olhos. Então olha só que interessante. Depois, seguindo adiante, aqui no capítulo, que é muito complexo, são poucos versículos, mas muito complexo, o capítulo termina com um coro de adoração. E aí? Os 4 seres viventes proclamam dia e noite. Vamos lá? Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, lá no versículo 8. E aí o que nós percebemos é o seguinte, que eles depois se prostram diante do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vamos ver aqui que eu anotei aqui, comentário 151. O incessante louvor de dia e de noite corresponde à condição de Deus vivo por todos os tempos. Deus não deixa cair as rédeas em nenhuma época, ontem, hoje ou amanhã, é lerdo, morno ou despreparado. Ele continua sendo sempre o eixo propulsor de todas as coisas. A adoração apática não combina com aquele que está vivo. Por mais contínua que a cena se apresente nesse capítulo, é revestida de dinamismo e desenvolvimento. Em todas as vezes, a adoração começa no centro do trono, alastra-se pelas adjacências do trono e desencadeia a prostração e a deposição das coroas. Essa reverência que nós devemos ter com esse Deus. Então, sempre que os seres viventes dão glória, os 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas diante do trono e reconhecem que só Deus é digno de receber glória, honra e poder. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Então veja só como é importante isso para a gente. Amém? Então antes de qualquer juízo ou antes de qualquer evento na terra, saiba, diante da leitura que nós tivemos hoje, que existe um controle absoluto e que esse controle permanece no trono do céu. Para quem de nós que busca a paz, que deseja viver uma vida de oração, esse texto para nós é um lembrete de que a adoração é resposta adequada à soberania divina. Amém, meus irmãos? Então essa foi a nossa conversa. Eu iria falar ainda sobre as diversas lentes, olha só, as diversas lentes que nós aqui, eu ia até pegar uma lente aqui para mostrar, que nós podemos interpretar isso, mas diante do tempo, vamos deixar para outro momento. Aí Deus vai falando no nosso coração, fique tranquilo em relação a isso, tem as visões ali preterista, futurista e assim por diante, a idealista, que eu gosto muito, que são formas de você interpretar isso. Elas já aconteceram, não aconteceram, vão acontecer, aconteceu lá na época da Roma, como é que era? Isso são visões interpretativas, são lentes diferenciadas de interpretação que nós temos, e aí eu só estou mostrando isso para vocês, para poder fechar isso, mas saber, né, que nós podemos confiar nesse Deus, porque Ele está atento a tudo, a todos, e já pensou que maravilha vai ser lá no céu? Fazendo isso dia e noite, louvando o nosso Senhor e fazendo todas essas coisas, esses brilhos maravilhosos, essas cores reluzentes, translúcidas, com aqueles brilhos, vozes de trovão. Olha lá, a irmã Maria Auxiliadora já está em êxtase aí também, né, irmã Maria? Glória a Deus. Então, que Deus nos abençoe. Também estou vendo o pessoal levantar a mão, assim seja, em nome de Jesus, amém.